Glória a Deus. Você não vai esquecer desse versículo. Pelo menos desta parte, o cativo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso nos mostra que este versículo está falando sobre paz, irmãos. Paz, paz e paz. Palavra essa que nós vamos encontrar no Velho Testamento e no Novo Testamento. E ela, irmãos, sendo a mesma palavra, tem significados diferentes. A palavra paz no Velho Testamento significa shalom. E a palavra paz no Novo Testamento significa eilene, que no Novo Testamento já não é no hebraico, mas no grego. E interessante que muda o significado, a palavra é a mesma, mas muda o significado e muda o sentido, irmãos. Porque a paz do hebraico, do Velho Testamento, ela representa, ela simboliza uma paz externa, ou uma ausência de guerra, de conflitos. Em contrapartida, a paz do Novo Testamento não significa isso. Ausência de guerra, ausência de conflitos, mas paz interna, paz espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Porque uma palavra tão simples, mas de uma importância, irmãos, tremenda. Uma palavra tão pequena, mas de um valor imenso. Paz. Esta palavra, a paz, ela é desejada, irmãos, por pessoas de todas as classes neste mundo. É bem verdade que no mundo, se muitas pessoas pudessem comprar a paz, trocar algo pela paz, negociar a paz, elas fariam isso. E pagariam caro. E trocariam por coisas de grande valor. Por quê? Porque essas pessoas, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo posições, mesmo tendo fama, mesmo possuindo bens, elas vivem em tormentos, aflitas, inquietas, em agonia, em constante angústia, irmãos. Exatamente pela falta de paz. Elas conseguem até promover paz externa. Como? Procurando lugares desertos, procurando lugares tranquilos, procurando ambientes naturais, procurando bons relacionamentos humanos. Em contrapartida, elas não encontram a verdadeira paz que é interna. Lugares tranquilos podem proporcionar às pessoas paz externa, mas não paz interna. Visto que nós vamos ver isso em Marcos capítulo 5, onde um homem morava, vivia em um sepulcro. É ver lugar tranquilo, é cemitério, irmãos. O cemitério não tem zoada, não tem bagunça, é um lugar tranquilo. E este homem vivia lá, mas a Bíblia diz que ele vivia angustiado, aflito e em tormento, porque não era um lugar que proporcionava a paz para ele. Ele estava carregado, sobrecarregado de espírito maligno, e mesmo estando em um ambiente de paz, ele vivia em constante perturbação. A paz interna, ela não pode ser adquirida, irmãos, como o Diácono Igor falou, com ouro, com prata, com euros, com dólar e com real. Essa paz interna, alguém pode perguntar como eu posso adquirir, pastor? Não é por meio do dinheiro, e nem tampouco esta paz interna é conquistada
pelos esforços, pelas habilidades, pela capacidade humana, irmãos. Não existe pessoas habilidosas ou capacitadas ou com força para adquirir esta paz por meio dos seus esforços. Não existe no mundo, estou falando no mundo, fábricas que possam produzir esta paz. Não existe no mundo grandes empresas, indústrias poderosas ou multinacionais que estão fabricando a paz interna. Você não vai encontrar em lugar algum empresa, por mais que seja poderosa, grande, produzir essa paz. Por quê? Porque essa paz é uma dádiva, é um presente de Deus para a vida do ser humano. O profeta Isaías diz que para adquirirmos, para possuirmos esta paz, alguém deveria ser castigado, penalizado e punido. O versículo diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O profeta está falando que esta paz, para que alguém adquirisse, ou as pessoas adquirissem, alguém tinha que ser castigado, punido, penalizado, para que os outros tivessem essa paz. E isso o profeta Isaías está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. E isso o profeta Isaías está se referindo ao sofrimento do Messias. E isso o profeta Isaías está se referindo à crucificação de Jesus. O profeta Isaías está se referindo à humilhação, à dor, à morte e à ressurreição que o Filho de Deus haveria de passar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso também significa que o pecador, que o transgressor, que alguém que vivia outrora em angústia, em aflição, atormentado, perturbado por ausência da paz, poderá adquirir esta paz agora por intermédio dele, crendo nele, se rendendo a ele, confessando a ele e tendo uma aliança com ele. Tais pessoas poderão desfrutar, receber da verdadeira paz interior. Aleluia. E alguém poderia falar: como é que essa paz, pastor, que Jesus prometeu, essa paz do Novo Testamento, essa paz interna, essa paz é uma segurança, irmãos, é uma confiança, é uma quietude, é uma tranquilidade, é uma serenidade interna. Escute, a pessoa, ela pode estar passando, um cristão, um crente, por guerras externas. O crente pode estar passando por tempestades intensas. O homem e mulher de Deus pode estar passando por situações insolúveis, mas ela vai ter a paz de Cristo. A Bíblia diz que esta paz excede todo o nosso entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. E o que é que isso significa? O que é que o apóstolo Paulo quis dizer? Que a paz de Cristo excede todo o nosso entendimento. Paulo está dizendo que esta paz é algo que vai além da compreensão humana. A paz que excede todo o entendimento. Paulo falou: esta paz as pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender, discernir, vai além da compreensão humana. Por que, Paulo? Aí como se Paulo dizia: porque tem crente que está desempregado, mas tem paz. Tem crente que está
de todo entendimento. Ela é algo que vai além da compreensão humana. Essa paz não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que está dentro e que demonstra por fora. A paz de Cristo é uma paz sobrenatural, celestial, divina. É por isso que Satanás fica louco, fica doido, ele fica sem entender, porque ele olha para muitos homens e mulheres que creem que servem a Jesus, passando por prova, por deserto, por problemas, por todo tipo de coisa, irmãos, externa, e ele fica olhando e fica vendo, ela não vai aguentar, ele não vai resistir, ela não vai vencer, ela vai cometer algo de errado, e o cristão continua tendo paz, continua tendo confiança em Deus, continua tendo segurança no Senhor, continue em quietude, em tranquilidade, em serenidade interna. Ele fica louco porque ele fica pensando como ele aguenta, como ela suporta. A resposta para ele é porque ela e ele têm a paz de Cristo no seu interior. Aleluia! Aleluias! E só o crente, irmãos. Alguém pode perguntar, mas pastor, só o crente pode ter essa paz? Só o crente tem essa paz, pastor. João 14, 27, nós vamos descobrir, irmãos. O Senhor Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Palavra essa direcionada aos seus seguidores. Palavra essa direcionada aos seus discípulos. Palavra essa direcionada aos que o seguiam. Palavra essa direcionada aos que obedeciam a Ele. Palavra essa direcionada àqueles que acreditavam nele. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E o Senhor Jesus, ele falou, ele usou aí um pronome possessivo. Ele falou: minha paz. Essa paz não é da ONU, essa paz é de Jesus. Ele falou: minha paz. A paz é minha exclusivamente, como se ele falasse: essa paz interna, ela é minha, é do Senhor. E o Senhor faz o quê? Eu dou para a minha igreja, eu dou para o meu povo, eu dou para os meus servos e servas, eu dou para os meus seguidores a minha paz. Para a sua vida, tem paz de Deus para nós nesta manhã. Paz como pastor eu já tenho, pois Deus vai aumentar a paz no seu interior. Pois nesta manhã estamos reunidos para declarar que cremos nele, que temos uma aliança com ele e desfrutar da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Interessante é que o profeta Isaías vai falar do Senhor Jesus, vai profetizar a respeito dele no capítulo 9, versículo 6. E ele vai dizer algumas palavras concernentes a Jesus. Ele vai dizer do nascimento de Jesus, ele começa a dizer: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o seu nome é como Isaías. Ele diz: maravilhoso, ele diz: conselheiro, ele diz: Deus forte. Está falando de Jesus. Ele diz: Pai da eternidade e príncipe da paz. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer a respeito de Jesus: olha, o mesmo Senhor da paz, olha, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. Então Paulo diz que Cristo é o Senhor da paz. Isaías diz que ele é o príncipe da paz, e ele mesmo diz: a paz é minha, pertence a mim. Aí, como eu falei, é incompreensível para o inimigo, para o adversário, para o ímpio ver o crente passar por tantas coisas e não cometer suicídio, ver o crente passar por tantas dificuldades e ter confiança e
tem o que muita gente queria ter. Você tem o que muitos ricos, milionários, famosos queriam ter e não tem. E sabe por que você tem? Porque você está em Cristo Jesus. Então te digo nesta manhã, não abra mão de Jesus. Não abra mão da sua aliança com Ele. Pode faltar qualquer coisa, você sendo crente, mas com Jesus, primeiro não vai lhe faltar paz. Pode lhe faltar emprego, pode lhe faltar coisas materiais, poderá lhe faltar amigos, poderá lhe faltar bens, mas a palavra diz que em Cristo, enquanto você viver nesta terra, você terá o que muitos querem e não tem, você terá paz interior. Aleluia. Pastor, é verdade isso, que só nós temos isso, pastor. São cristãos, são servos, são que creem em Jesus, sim. A resposta está em Isaías 48, 22. Quando o profeta Isaías vai dizer: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Olha o que Deus falou: ímpio não tem paz. Ímpio pode ter dinheiro, ímpio pode ter bens, ímpio pode ter coisas materiais, ímpio pode estar cercado de pessoas, mas ímpio, a Bíblia diz que não tem paz, porque ímpio não tem Jesus, ímpio não tem a Deus, ímpio não serve a Deus, e por isso não tem paz. Nós temos a paz de Cristo, nós temos a paz do Senhor, e essa paz, irmãos, ela é um benefício da graça. Nós aceitamos, confessamos, nos rendemos a Cristo e passamos a entrar na graça de Deus. E esta paz é um benefício da graça do Senhor Jesus. E Paulo vai falar isso na primeira carta em Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 1. Paulo vai dizer, ou seja, Paulo vai saudar a igreja de Tessalonicenses. Eu peguei este versículo, mas existem muitas outras saudações que Paulo vai saudar a igreja desta forma: a paz, a graça e a paz do Senhor Jesus. Paulo não diz paz e graça, ele diz a graça e a paz do Senhor Jesus. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que a paz é um benefício da graça, a paz é um fruto da graça, a paz é um direito de quem está na graça. Ou seja, quem tem Jesus está na graça, e quem está na graça de Jesus tem a paz dele. Aleluia. É como se fosse o seguinte, irmãos: a graça é a mãe da paz, a graça é a fonte da paz, a graça é a geradora da paz. Então quem tem paz é porque está na graça, quem não tem paz é porque não está na graça. A graça, e esta graça de Cristo, ou essa paz de Cristo, ela é poderosa, irmãos. Como é importante ter essa paz, como é importante estar na graça, como é importante crer e estar em Jesus. Por quê, pastor? Porque esta paz de Jesus, ela é poderosa. Por quê? Porque esta paz é que vence o medo, essa paz é que vence a insegurança, essa paz é que vence o tormento. A paz de Cristo é poderosa. E por que poderosa? Porque esta paz, ela expulsa a angústia, a aflição, a perturbação. Podemos, como cristãos, até passar por um momento como esse, mas viver desta forma, quem está na graça não vive. Por quê? Porque a paz de Cristo, ela vai expulsar a angústia, a aflição e a perturbação, além da graça que é poderosa, que gera paz, e a paz vence o medo, a insegurança e o tormento. A paz de Cristo expulsa a angústia, a aflição e a perturbação. Esta paz, ela prevalece contra a inquietude, contra a agitação e contra a ansiedade. Todos nós cristãos estamos sujeitos
sujeitos às aflições desta vida. E Cristo, ele disse em João 14:27, eu vos dou a paz, não como o mundo vos dá. É como se ele dissesse, olha, existem duas paz, a minha, a que me pertence, a que eu tenho. Existe a paz que o mundo pode promover, existe a paz que o mundo pode dar, mas essa paz que o mundo dá, que o mundo promove, ela é superficial. Muitos que gozam desta paz superficial, artificial do mundo, cometem suicídio. Eles ficam desesperados com poucas coisas, com poucos problemas, com algumas aflições. Eles vivem perturbados. Porém a minha paz, porém a paz que é gerada pela minha graça, ela tem o poder, ela tem o poder de fazer os meus seguidores, os meus discípulos, os meus servos e servas a vencer todos os tormentos, todas as aflições, todas as agitações, todas as ansiedades, todos os medos e inseguranças, todas as angústias e inquietudes. Cristo é o príncipe da paz e ele tem paz para o seu povo e a sua igreja. Aleluia, aleluia. Nesta manhã estamos aqui, irmãos. Estamos declarando a aliança que temos com o nosso Senhor e Salvador. E verdadeiramente é importante valorizarmos um momento como esse. Estávamos estudando sobre o Salmo 116 e falando sobre voto. E todos nós temos um voto com Deus de participar da ceia, irmãos. Este voto fazemos quando nos batizamos nas águas, quando confessamos a Cristo Jesus. E nele, tendo esta aliança com Ele, nós passamos a temos deveres a ser cumpridos, e um dos deveres é esse que você está cumprindo esta manhã, participar da ceia. Mas com esta aliança temos direitos. É direito de quem é crente, é direito de quem tem uma aliança, é direito de quem crê em Jesus e serve a Deus. Qual direito, pastor? É direito ter salvação, é direito ter libertação, é direito ter perdão, é direito ter proteção, é direito ter provisão, é direito ter consolação, e é direito do crente ter paz do Senhor Jesus Cristo. É um direito seu, meu irmão, é um direito seu, minha irmã. E nesta manhã, se a sua alma estiver aflita, angustiada, entre na presença do Eterno, apresente a Ele esta palavra, esta mensagem, e diga: Pai, eu ouvi isso, eu ouvi do teu altar, eu ouvi do teu servo, que é um direito meu, crendo em Jesus, ter paz. Pai, eu estou nesta situação e nesta condição. Dai-me a paz que me é por direito. Dai-me a paz que me é por direito. E eu creio plenamente que você sairá daqui diferente. Por quê, pastor? Porque fiel é quem prometeu. Deus cumpre. Ele faz o que Ele disse que faria na vida do seu povo, na vida daqueles que crescem em Jesus Cristo. A paz é uma característica do cristão, irmãos. A paz é uma característica do cristão. Existem muitas coisas que Satanás pode falsificar, irmãos. Muitas coisas. Como falar em línguas. Eu já vi pessoas endemoniadas falarem em línguas estranhas. Satanás falsificando. Eu já vi tantas outras coisas e Satanás pode falsificar, mas Satanás não vai falsificar a verdadeira paz de Cristo. Não tem como ele falsificar. Por quê? Porque quando ele habita dentro de alguém, esse alguém não fica quieto, esse alguém não fica refrigerado, esse alguém não tem paz, esse alguém fica atormentado pela presença dele. E por que você está dizendo que a paz é uma característica do cristão? Porque Gálatas 5:22 a Bíblia vai falar que quando o Espírito Santo está em alguém, quando o Espírito Santo habita em alguém, ela produz frutos. E quais são os frutos? Paulo vai dizer
dizer amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e paz. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Onde o Espírito Santo habita, tem paz. O Espírito Santo gera paz dentro do seu povo e dentro da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele promove paz no nosso interior. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar a nossa irmã Paula para estar louvando ao Senhor neste momento e declarar que tudo que ele passou e tudo que ele sofreu, como o profeta disse, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que eu e você adquiríssemos esta paz. Ele sofreu por mim, ele sofreu por você, ele sofreu por nós, e o motivo maior de todo o sofrimento foi o amor dele pelas nossas vidas. Mas irmã Paula vai estar louvando ao Senhor. Eu queria te pedir que você fechasse os seus olhos e que você conversasse com Deus, e que você falasse para Ele que você tem uma aliança com Ele, que você crê nele, que você precisa dessa paz dele. Oh, na